Bem-vindo ao Dúvida Razoável, podcast de Direito Penal e Processo Penal comandado pelos professores Alexandre Moraes da Rosa e Francisco Monteiro Rocha Júnior. Olá, ouvintes do Dúvida Razoável. Aqui estamos com o Leonardo Marcondes Machado, que é nosso colega, delegado de polícia em Santa Catarina, atualmente na pacata e ordeira cidade de Presidente Getúlio, interior. Quem quiser vai no Google, põe Presidente Getúlio, põe Delegacia de Presidente Getúlio, você consegue olhar onde é que está o ambiente. O Léo também tem um livro muito legal sobre que é a sua dissertação, publicada pela Depasto, um livro que eu gosto muito, que apresenta a dimensão do exercício da relevante função de delegado de polícia desde um ponto de vista prático. Isso, o Chico está aí também nos ouvindo, já está aqui, estamos gravando, Chico. E a nossa ideia então, é eu apresentar o Leonardo, que fez mestrado na Universidade Federal do Paraná, onde é doutorando, e é grande amigo nosso, meio do Chico. E a gente convidou o Léo para poder falar um pouco sobre os seus artigos do Conjura. Ele tem repercutido as questões da audiência da cadeia de custódia, na necessidade epistemológica e também da questão das preocupações do delegado de polícia em colher o primeiro relato da vítima, em colher o relato das testemunhas, uma preocupação com a psicologia do testemunho e com a questão das memórias. Então, a gente veio aqui dialogar contigo, Léo, a palavra é tua, para poder desenvolver esses temas que muito bem desenrolas lá na sessão de quartas-feiras da coluna dos delegados de polícia do consultor jurídico. Seja muito bem-vindo. Valeu, Alexandre, Chico. Para mim é uma grande satisfação participar do podcast Dúvida Razoável e fico à disposição de vocês, do interior de Santa Catarina, recolhido em quarentena, mas recolhido pela metade, porque trabalhando também normalmente, para nós tratarmos aqui desses assuntos relacionados à investigação preliminar. O Léo, me diz, antes de mais nada, tudo bem? Desculpa aí a demora de eu ter entrado, eu acho que está todo mundo usando os dispositivos eletrônicos aí de comunicação, especialmente nesse horário que a gente está usando. E eu queria, além de toda a discussão que você vem trabalhando nas suas colunas do Conjura, até imagino que você esteja escrevendo um livro sobre isso, eu não sei se é a tua tese de doutorado, tal, daqui a pouco você fala um pouquinho sobre isso, mas o que você já conseguiu ver sobre a experiência aí dos inquéritos policiais nesse momento de crise pela qual nós estamos passando? Porque muita coisa teve que ficar parada, o inquérito tem muito desse espírito cartorial, né, de ter que ouvir as pessoas pessoalmente, presença física, muito ofício físico, especialmente na justiça estadual, que é onde você trabalha. E qual que é a tua análise disso? O que você pode ver? Já tem ouvido alguma discussão a respeito de como se poderia avançar? Conta aí para a gente de que forma isso tudo está impactando o teu dia a dia e como você vislumbra esse futuro também como estudioso da questão. Chico, realmente essa questão é uma questão bastante importante que eu levantei aqui em Santa Catarina, inclusive com a direção da Polícia Civil, no intuito de aproveitarmos esse momento para rever a nossa metodologia de instrução dos casos penais nessa fase de investigação preliminar, ou seja, mais propriamente como que a gente constrói esses atos de investigação no inquérito policial. Porque, como você bem disse, de fato nós temos ainda um resquício inquisitório e extremamente burocrático e cartorário. Então, a gente tem dificuldade desde enxergar no inquérito policial uma cognição limitada, então não exauriente, até a forma de instrução desses casos. Então, num momento como esse, nós ficamos com uma atividade bastante limitada e até coloco aí para vocês, para a gente discutir em conjunto, eu penso que poderiam ser vistas novas formas. Então, inclusive isso já passou por um
por uma discussão nos projetos de reforma do Código de Processo Penal. Salvo engano, o professor Jacinto tinha essa tese de permitir a instrução desses atos pelos próprios agentes de polícia, eles coletando o relato de testemunhas e da própria vítima e transformando isso em autos de informação, né? O que seria uma possibilidade, né? E uma segunda é a gente utilizar a tecnologia para essas oitivas à distância, né? Porque é impossível, e o Alexandre sempre trabalha com esse tema, é impossível que em 2020 a gente ainda não consiga instruir um procedimento a não ser com uma pessoa na nossa frente e reproduzindo isso por escrito, ou mesmo aqui em Santa Catarina, que já tem sido adotada a gravação audiovisual, mas dependendo dessa pessoa na própria delegacia de polícia. Independentemente com carta precatória, né? É um instrumento absolutamente complicado, né? Você em 2020 está dependendo, né, de uma praticamente do favor, né, da outra autoridade policial, da outra comarca, para instruir o inquérito, né? Não estamos falando nem da ação penal, né? Então, quando a gente pensa até, né, Leonardo, eu sei que essa é uma preocupação muito premente tua, quando a gente fica falando em celeridade processual e cortar recursos, etc., etc., muitas vezes a população, né, a mídia, de uma maneira geral, não verifica os gargalos que vocês sofrem, né, que vocês sofrem. E eu falo isso como advogado também, que atuo razoavelmente como assistente de acusação, e a agonia que é verificar que a polícia não tem a estrutura básica para fazer as coisas andarem nos inquéritos. E essa questão da precatória é uma questão tão simples, né, que demandaria o quê? Bom, se a gente não tem contraditório, não tem nada, a gente poderia pedir, como a gente está fazendo uma gravação aqui pelo Zoom, que tem possibilidade de certificar, de ver o horário, nós temos outros aplicativos com mais integridade, com menos possibilidade de vazamento, e com áudio e vídeo. Então você teria a plena possibilidade de tomar todas as suas declarações relevantes, não só imediatamente, mas também com um manejo melhor da sua própria agenda. Ou seja, você pode ligar para a pessoa, perguntar se ela pode falar naquele momento. Você não tem a dificuldade de, muitas vezes, ter contextos diferenciados. Poderíamos ter uma sessão como nós estamos aqui, em que esteja a testemunha, o seu advogado, todo mundo junto. Ou seja, existem mecanismos tecnológicos que podem aumentar a eficiência, possam ser eficientes, né? Porque esse é o nosso desafio, mas existe ainda um medo muito grande, um receio da velha guarda, por assim dizer, em adotar aquilo que é óbvio. Com certeza. E acho que esse tema levanta outros dois pontos, né, que são bastante importantes. Um é que nós trabalhamos ainda com a atividade de investigação preliminar num cenário de muito amadorismo, né? Então nós temos como regra geral, né, um baixo investimento tecnológico. Claro que há uma ou outra situação, uma outra unidade que é um pouco diferenciada, mas como regra geral, o grosso, né, da Justiça Estadual, da Polícia Civil Estadual, ainda trabalha numa sistemática bastante limitada em termos tecnológicos e com pouca, então, criatividade, né? E um segundo dilema que vem junto aqui é o que a gente espera dessa atividade de investigação preliminar, né? E esse é um problema muito sério, porque, em geral, o titular da acusação, ele deseja, não raras vezes, uma cognição muito verticalizada. Então, demanda uma atividade de investigação fora dos padrões que são imaginados num sistema acusatório, né? Como se tudo pudesse ser produzido nessa fase preliminar. E daí é claro que o processo penal fica completamente esvaziado, né? Então, essas são coisas que a gente precisa discutir, inclusive dentro do parâmetro da justiça negocial, porque todos os modelos que nós adotamos no Brasil de consenso, de negociação, eles sempre se dão depois de encerrada a fase da investigação preliminar. A gente não tem nenhum modelo de exceção oficial à atividade de investigação. Ou seja, em regra, a gente adota ainda uma falácia no Brasil que toda e qualquer notícia crime
deveria gerar um procedimento de investigação, que a gente sabe que é algo que não é realizado na prática, mas a gente também não disciplina, então fica uma seletividade completamente aleatória, a gosto do delegado de polícia e do promotor e do juiz daquela comarca, né? E nesse modelo que nós adotamos de justiça negocial, é óbvio, se nós vamos investigar tudo, ou teoricamente teríamos que investigar tudo, você vai ter um trabalho de investigação com baixa qualidade, né? É impossível que a polícia instrua de maneira adequada todas as notícias supostamente criminais que lhes são apresentadas, né? Beleza, então é isso. A gente tem um desafio muito grande. Acho que o livro do Léo, o teu livro está pela De Plácio, né, Léo? Eu lancei em 2018, né, Introdução Crítica à Investigação Preliminar pela De Plácido, e agora, como o Chico mesmo observou, tenho colocado nas colunas do Conjuro um projeto novo, que é um livro sobre inquérito policial que ainda está sendo produzido, vamos colocar assim. Beleza, então a gente tem novidade em breve. A gente tem uma questão que é avisar todo mundo que o Congresso ABD Const foi a nossa formação sempre privilegiada, que o Congresso passou para o dia 29, de 28, 29 30 de outubro, né, em Curitiba, no Congresso, lá na ABD Const. Quem quiser visitar o Leonardo, ele está aí fazendo uma excursão para Pouso. Ele está em Pouso Redondo agora, né? Presidente Getúlio. Presidente Getúlio, que é um lugar lindo, maravilhoso, bucólico, com todo respeito. A vida calma que ele resolveu ter com a família nesse lugar lindo, maravilhoso. Estou brincando, é um lugar bonito mesmo, Santa Catarina, como interior. E pode se buscar no teu Instagram. Qual é o teu Instagram para o pessoal te acompanhar, Leonardo? É Leonardo Marcondes Machado, daí pode me acompanhar por lá. Tá bom, pessoal? Obrigado, Chico. Fala. Olha só para finalizar, um abraço aí, Leonardo, abraço, Alexandre, mas o Leonardo encerra falando da seletividade das notícias crimes, falando da comarca de Presidente Getúlio. Então você imagina o que deve acontecer, né, nas comarcas que têm um porte um pouco maior do que essa, né? Em Santa Catarina tem várias, aqui no Paraná, onde eu falo, também tem várias, e é um dado muito muito duro da gente ouvir, né? Exatamente é aquela seletividade que tanto a criminologia crítica discute. Sei que o Leonardo também tem bastante leitura aí, um approach a partir dessas questões. A gente vê isso na prática, né? Ou seja, a polícia não tem mesmo como dar conta de tudo, e aí entram em critérios absolutamente subjetivos, arbitrários, econômicos, estruturais, para dar conta do trabalho que acaba batendo na porta. De fato, Chico, essa questão da seletividade ela já é discutida há bastante tempo na criminologia, especialmente numa perspectiva crítica, que vai mostrar que a seletividade penal não é uma característica acidental da justiça criminal, mas é um dado estruturante. E isso não é uma exclusividade da justiça brasileira ou do processo penal brasileiro, né? Agora, é interessante abordar esse mesmo tópico nas estruturas de reforma processual penal na América Latina, porque nós temos em alguns códigos, por exemplo, na legislação uruguaia, o Código Uruguaio, nos artigos, acho que 98, entre os artigos 98 e 100, salvo engano, ele trata das exceções à obrigatoriedade apuratória, inclusive na fase de investigação preliminar. Então, ao invés do modelo brasileiro em que nós simplesmente negamos essa seletividade e fingimos que o sistema ele poderia dar conta de todas as notícias supostamente criminosas, lá eles disciplinaram, inclusive por critérios de política criminal, que podem ser alterados ao longo do tempo, né? E um outro dado interessante é que essa mitigação a uma suposta obrigatoriedade investigativa, nos casos de iniciativa pública, ela também está presente na jurisprudência do Supremo, né? Tem dois casos, que é o inquérito 3847,
de 2015, que é de relatoria do ministro Dias Toffoli, que ele já estabelece a necessidade de um exame prévio para a instauração de inquéritos em casos de foro especial por prerrogativa de função. A mesma lógica veio a ser adotada também em 2018, num caso de relatoria do ministro Dias Toffoli, que é a petição 7354, em que, nesse caso, o ministro Gilmar Mendes, no julgamento dessa petição, ele é expresso, ele diz que é preciso, né, uma análise de justa causa já para a abertura do inquérito. Claro que talvez a terminologia aqui seria ruim, né? Não seria justa causa processual penal como uma condição da ação processual penal, mas a ideia é que eu preciso de um conjunto mínimo de dados, de informações que me habilitem a instauração de um procedimento de investigação, que ele seja regular sob o aspecto normativo, então não posso instaurar inquéritos sobre fatos atípicos, também não posso instaurar inquéritos sem uma hipótese de investigação, do tipo instaurar inquérito para apurar eventuais crimes cometidos pelo Alexandre, né? Isso, às vezes a gente vê na prática situações como essa, mas isso é absolutamente vedado, porque seria um sistema penal do autor e não do fato, e também quando há dúvida muito significativa quanto à adequação típica daquela conduta. Então, o Supremo, nessas hipóteses, já afirmava da necessidade de um exame prévio. E isso a gente vê com a reforma do Código de Processo Penal, pela Lei 13.964, que fala em um fundamento razoável para a instauração e prosseguimento das investigações. Diz, inclusive, que o juiz das garantias ele pode trancar inquérito policial em que não há esse fundamento razoável. Está lá no artigo 3º-B, inciso 9º do CPP, isso sem falar em eventuais ilações no campo do abuso de autoridade, a partir dos artigos 27 e 30 da Lei 13.869. Então, que a gente também deveria analisar uma justa causa, um justo motivo para a instauração dessas investigações. Mas acho que é isso aí. Obrigado vocês dois aí pelo tempo. Vamos em frente. Valeu, Léo. Obrigado, Chico. Até a semana que vem com Dúvida Razoável, toda quarta-feira, falando sobre um tema de processo de direito penal e com os amigos na roda. Um grande abraço. Abraço a todos. Valeu, um abraço. O Dúvida Razoável conta com o apoio da EMAIS Editora e da Academia Brasileira de Direito Constitucional, a ABDconst. No site emaiseditora.com.br você encontra material de qualidade e gratuito. No site abdconst.com.br você encontra diversos cursos de pós-graduação nas modalidades presencial e à distância. Siga os Instagrams @emaiseditora e @abdconst.oficial e fique por dentro de todas as novidades.